E aí, aqui é o Node, imagine só. Durante uma peça teatral, um dos atores começa a sofrer com um mal súbito e Divan sobe no palco para ajudá-lo. Com a ajuda de um médico, o homem tenta prestar socorro a Arthur, mas a vítima não sobrevive. Enquanto os policiais levam o corpo de Arthur, Divan se aproxima de Kirsten e conversa com a garota para saber se ela está bem, pois a menina acabou de presenciar uma cena traumática. Depois de ajudá-la a encontrar Tanya, a responsável por cuidar das crianças, Divan sai para pegar um trem de volta para casa e percebe que Kirsten está indo embora sozinha. Preocupado com o que pode acontecer com a garota no caminho, Divan decide acompanhá-la até a sua casa. Após entrar no trem, Divan recebe uma ligação de sua irmã e Sia conta que um adolescente chegou de Moscou e foi encaminhado para o hospital onde ela trabalha, apresentando sintomas de gripe. No entanto, a equipe médica nunca teve contato com uma gripe como aquela e a doença está se espalhando rapidamente. Sendo assim, Sia aconselha seu irmão a ir para um lugar seguro antes que a cidade seja tomada pelo caos. Quando o trem para na estação seguinte, Divan decide descer e ao perceber que o homem está totalmente desorientado, Kirsten vai atrás dele. Minutos depois, o homem consegue se acalmar e acompanha a menina até em casa, mas ela não consegue entrar. Quando percebe que os pais de Kirsten não estão em casa, Divan decide levá-la junto com ele, mas passa no mercado para comprar uma grande quantidade de alimento antes de ir embora. Enquanto isso, no hospital, Sia percebe que já foi infectada pelo patógeno, mas tenta manter a calma enquanto ajuda sua equipe, que está lidando com as centenas de pessoas que chegam a cada minuto em busca de cuidados médicos de emergência. Ao ver Divan comprando toda aquela comida, Kirsten percebe que há algo errado e decide ir para casa para esperar os seus pais voltarem. Na tentativa de convencer a menina a ir para o apartamento de Frank, o homem afirma que entrou em contato com os pais dela e mente dizendo que eles irão buscá-la na manhã seguinte. Acreditando nas palavras daquele homem, Kirsten o ajuda a guiar os carrinhos de compra e ao chegar na residência de seu irmão, Divan explica o que está acontecendo. Quando olha pela janela do apartamento, Kirsten vê um avião caindo bem perto do prédio onde ela está, e ao atingir o solo, a aeronave provoca uma grande explosão. Nessa hora, Frank percebe que seu irmão está dizendo a verdade e decide abrigar Divan e a menina que está com ele. 80 dias depois, quando a comida chega ao fim, Frank e Kirsten precisam sair do abrigo e encontram a cidade inteira coberta por neve. 2 anos depois, Kirsten conhece Sarah, que era musicista, e revela estar sozinha, pois Frank e Divan não sobreviveram. A jovem conta que assim que conseguiu recarregar a bateria de seu celular, ela tentou ligar para seus pais e passou várias horas tentando falar com eles, mas não obteve resposta. No terceiro dia, a menina, que na época tinha apenas 8 anos, recebe uma mensagem dizendo que o dono daquele telefone faleceu e seu corpo está no necrotério do hospital. Além disso, havia também uma mensagem alertando para não ir até lá, pois o lugar está contaminado. Durante uma viagem a trabalho, Miranda recebe uma ligação de seu chefe, que ordena que ela volte para Chicago, pois há um patógeno mutante à solta. Segundo Leon, a mulher tem apenas 7 horas antes da Malásia virar um caos, e então Miranda pesquisa sobre essa gripe na internet para saber se seu chefe está dizendo a verdade e não encontra nenhuma informação. Nessa hora, o homem revela que o governo está supervisionando a internet para garantir que nenhuma informação sobre esse patógeno se espalhe, portanto Miranda não pode confiar neles. Assustada, Miranda pergunta como sair daquele lugar em segurança, e Leon a aconselha a pegar um navio que está ancorado a 16 quilômetros da costa. Antes de deixar o hotel, ela pega uma encomenda que foi deixada por um dos funcionários de Leon na recepção, onde estão a foto do navio e uma chave. Quando entra no ônibus a caminho das docas, a mulher recebe outra ligação de seu chefe e descobre que terá que ficar naquele navio por pelo menos 1 ano. Nesse instante, Miranda vê uma mulher tossindo no banco da frente e se apressa para descer do ônibus. Ao descer as escadas para pegar uma lancha e chegar ao navio, Miranda recebe uma ligação e é informada que Arthur, seu ex-namorado, acabou de falecer. Quando recebe essa notícia, ela tropeça e acaba perdendo a chave da cabine do navio, onde passaria os próximos 12 meses. Então Miranda toma a decisão de retornar ao hotel para dar continuidade ao trabalho e comparece à reunião de negócios marcada com clientes importantes. Porém, durante a negociação, a mulher desaba e lamenta o fato do único homem que ela amou em toda a sua vida não estar mais naquele mundo.
Ao sair da sala com seu colega de trabalho, Miranda revela que em breve todos serão eliminados, e Jim começa a chorar, pois não se sente pronto para enfrentar o fim do mundo. Nessa hora, a mulher revela que também está com medo, e quando volta para o quarto, ela liga para Leon para dar a notícia. No entanto, ao ouvi-lo tossir, Miranda percebe que seu chefe não irá resistir por muito tempo, e escolhe não preocupá-lo, então afirma que está a bordo do navio. Sua esperança é que o homem nunca descubra a verdade e se despede dele dizendo que está em segurança. Ao final da ligação, Miranda usa fita adesiva para vedar todas as saídas de ar e aguarda pacientemente o destino que a espera. 20 anos depois, com a ajuda de Sarah, Kirsten montou um grupo de artistas itinerantes que vivem como nômades, viajando de cidade em cidade. A diferença é que agora eles estão vivendo em um mundo pós-apocalíptico, onde é mais difícil sobreviver e confiar em pessoas novas representa grande perigo. Certo dia, quando o grupo decide parar em um acampamento para descansar, um estranho aparece e Sarah se levanta para recebê-lo. Mesmo sabendo que não é bem-vindo, Brian tenta se enturmar e afirma estar ansioso para assistir à próxima apresentação. Em seguida, o homem convida os itinerantes para fazer uma visita ao Museu da Civilização, um dos últimos lugares da Terra que ainda possui resquícios da civilização humana e de como as pessoas viviam antes do patógeno que quase dizimou a humanidade. No entanto, Sarah recusa o convite e ganha de presente um disco gravado por sua antiga banda. Após entregar o objeto, Brian vai embora com a promessa de que fará uma nova tentativa quando os artistas passarem por Nuevo Santiago. Nesse dia, o grupo se divide e uma parte vai para Ping Tree visitar um casal de amigos, mas acabam sendo barrados antes de chegar na mansão. Ao ver a equipe se aproximando, Gil se apressa para avisá-lo sobre as minas que foram implantadas no terreno, e Sarah entra em pânico ao descobrir que guiou o seu grupo até um campo minado. Quando questionados sobre o motivo de terem colocado aquelas armadilhas, Gil e Katrina revelam que sua casa foi invadida no verão anterior por um cara conhecido como o Profeta, e seus filhos foram levados. Ao ouvir isso, Alex corre para abraçar o casal sem se importar com o perigo de acionar alguma mina, mas por sorte consegue chegar ilesa até eles. Graças à jovem, o restante da equipe consegue chegar na mansão ileso e durante o jantar, Gil conta mais detalhes sobre a visita do Profeta. Segundo ele, o homem estava acompanhado de um adolescente e usava muletas, então o casal decidiu recebê-los e dar comida a eles. Ao anoitecer, o Profeta se reuniu com as crianças ao redor de uma fogueira para contar uma história e conseguiu convencê-las a partir com ele. Antes de falecer, Arthur presenteou Kirsten com um livro que possuía apenas 5 cópias publicadas, pois foi escrito e ilustrado por Miranda. Desde que colocou as mãos naquela história intitulada Estação 11, aquele livro se tornou seu bem mais precioso, e Kirsten o lê repetidas vezes. Naquela noite, ao olhar pela janela, a jovem vê Alex cavalgando para longe da mansão e percebe que ela decidiu abandonar o grupo para ir atrás do Profeta. Horas depois, Penélope, uma das crianças que fugiu com o Profeta, retorna à mansão e se depara com Kirsten. Em poucos minutos de conversa, a jovem percebe que Penélope está agindo de forma suspeita e vê uma mina amarrada em seu corpo. Quando percebe que suas intenções foram descobertas, a menina tenta fugir e corre para os braços de Gil, provocando uma grande explosão. Após o falecimento de Arthur, um de seus melhores amigos, Clark comprou uma passagem para Chicago para comparecer no funeral. Enquanto está sentado na classe econômica, o homem vê Elizabeth chegando na companhia de Tyler e decide ir falar com ela. A mulher e seu filho também estão indo para o funeral, e Elizabeth não demonstra ser muito amigável com Clark, pois o culpa por acobertar as traições que seu ex-marido cometeu. Devido a um contratempo em Chicago, o piloto informa que precisou desviar a rota para Severn City, em Michigan. Ao chegar no aeroporto, Clark descobre o real motivo do desvio e todos entram em pânico ao ver o noticiário anunciando o surgimento de um novo patógeno letal. Como o aeroporto possui várias lojas com abastecimento de comida e painéis solares para produzir energia, as pessoas que estavam lá dentro quando o caos começou conseguem viver bem pelos próximos dias. Depois de se divorciar de Arthur, Elizabeth se mudou para a Alemanha, onde estava vivendo antes de subir no avião a caminho de Chicago. Como não pode voltar para casa, a mulher aproveita esses dias em que está presa no aeroporto para tentar se reaproximar de seu filho e entrega para Tyler um presente que Arthur deixou para ele. Nesse momento, o garoto se depara com uma cópia do livro Estação 11, idêntica àquela que Kirsten recebeu de Arthur. Segundo Elizabeth, seu ex-marido enviou
enviou aquele livro há algumas semanas, mas ela decidiu escondê-lo, pois não queria que Tyler tivesse nenhum contato com algo relacionado ao seu pai. Frustrado, Tyler decide sair para ler o livro do lado de fora do aeroporto e vê um homem saindo de dentro de um avião que está há alguns dias parado na pista de pouso. Em vez de fugir, o menino decide ajudar o sobrevivente e o leva para dentro do aeroporto. Ao ver aquele cara, algumas pessoas se assustam achando que estão diante de um zumbi, mas Tyler afirma que ele está imune ao patógeno. Quando descobre que alguém conseguiu sobreviver em meio a centenas de infectados, o garoto passa a acreditar que haja outros sobreviventes lá fora, e isso reacende sua esperança. No entanto, em vez de dar ao sobrevivente a chance de explicar o que aconteceu, Miles decide eliminá-lo para impedir que a infecção se espalhe. Nesse instante, Elizabeth corre na direção de seu filho e o abraça. Preocupados com a possibilidade de eles estarem infectados, os membros da comunidade decidem mantê-los em isolamento durante os próximos 30 dias para ter certeza de que mãe e filho não apresentarão nenhum sintoma. Quando o período de exílio finalmente chega ao fim, Elizabeth e Tyler saem de seus aposentos para se juntar aos outros, mas são obrigados a usar máscaras por algum tempo até que todos se sintam confortáveis com sua presença. 2 anos depois, Tyler decide dar um fim em tudo e incendeia o avião logo após anunciar para Clark que está entrando nele. Acreditando que seu filho se foi, Elizabeth entra em pânico e começa a chorar. Porém, enquanto a mulher é amparada por Clark e Miles, Tyler se deleita com o sofrimento dela e anos depois assume a identidade do profeta. Após a explosão que tirou a vida de Jill, a mansão entra em chamas e Said encontra várias pedras espalhadas pelo terreno com o nome de cada membro da sinfonia itinerante. Quando descobre que seus amigos estão em perigo, Kirsten alerta Sarah e a mulher decide ir ao encontro da outra metade de sua trupe. Na manhã seguinte, Alex aparece e diz que saiu para dar uma volta na noite anterior, mas não pretendia ir embora. Porém, como não sabe que a jovem voltou para casa, Kirsten decide sair para procurá-la e afirma que só irá descansar quando o profeta for eliminado. Ao chegar no ponto de encontro, Sarah e seus companheiros mais uma vez se deparam com Brian e o homem revela que a outra metade da sinfonia itinerante está a caminho do Museu da Civilização. Segundo ele, o grupo aceitou seu convite e novamente Brian tenta convencê-los a segui-lo. Porém, dessa vez o homem está acompanhado. Quando percebe que a dupla está armada, Sarah descobre que não tem outra escolha a não ser fazer o que eles estão pedindo e todos seguem juntos em direção ao museu. Após algumas horas de caminhada pela floresta, Kirsten chega a um lago e é cercada por inúmeras crianças que servem como soldados do profeta. Porém, em vez de atacá-la, os jovens seguem a mulher até o esconderijo de Tyler e ao vê-lo, Kirsten imediatamente o ataca. Quando está prestes a ter o pescoço atingido, o homem afirma que os amigos de Kirsten se tornaram prisioneiros no Museu da Civilização e pede a ajuda dela para chegar lá, pois também precisa buscar uma coisa que está trancada dentro do museu. Decidida a ter sua sinfonia de volta, Kirsten decide se juntar ao criminoso com a promessa de que ele deixará sua trupe em paz. Enquanto isso, Sarah e os outros finalmente chegam ao seu destino e reencontram a outra metade do grupo. Durante a caminhada pela floresta, Kirsten e Tyler são atacados por um caçador que tenta acertá-los com seus dardos, mas a mulher revida imediatamente e consegue eliminá-lo. Após empurrar o profeta de um barranco para que ele não fosse eliminado, ela se prepara para acabar com os outros caçadores, mas Cody acaba sendo atingido pelas costas e Kirsten consegue derrotar todos aqueles homens sozinha. Ao final da batalha, todos os inimigos foram neutralizados, mas a jovem percebe que foi atingida por dardos venenosos e tem uma visão de si mesma quando criança. Quando percebe que sua versão mais jovem está com o antídoto, Kirsten decide segui-la e atravessa uma porta flutuante que está parada no meio da floresta. Nesse momento, ela vai parar no apartamento de Frank e tem a chance de ver Divan mais uma vez. Depois de 3 meses desde o início da infestação, o homem decidiu se arriscar saindo de casa para buscar alimento. Porém, antes de deixar o prédio, ele invade um apartamento vizinho que está vazio e encontra um vidro quebrado, indicando que o antigo morador pulou daquela janela. Minutos depois, Divan retorna para o apartamento de seu irmão com um rádio em mãos e descobre que o mundo inteiro entrou em colapso. Sendo assim, Divan decide que é hora de partir, mas atrasa seus planos porque Kirsten está trabalhando numa peça para encenar a história de seu livro. Para ceder às vontades da garota, os dois irmãos acabam ficando mais um dia no apartamento
apartamento, e durante a encenação o local acaba sendo invadido por um homem armado com uma faca. Ao se deparar com o invasor, Devan tenta acalmá-lo, enquanto Frank ordena que Kirsten se tranque no quarto. Durante a negociação, o invasor ordena que todos saiam, pois ele pretende morar ali de agora em diante. No entanto, Frank se recusa a ir embora de sua própria casa e acaba sendo atingido pela lâmina. Ao ver seu irmão sendo atacado, Devan parte pra cima daquele cara e consegue eliminar seu inimigo durante a luta. Ao ver Frank ferido, Kirsten caminha até o quarto para falar com sua eu mais jovem, pois sabe que ela está se culpando pelo que aconteceu. O trio só ficou naquele apartamento por mais um dia, para que a menina pudesse dirigir a peça que escreveu, então Kirsten nunca conseguiu se perdoar pelo que houve a Frank, pois acreditava que se tivesse seguido os planos iniciais de Devan, isso não teria acontecido. Alguns dias após o ataque, o homem e a garota vão embora, e a Kirsten adulta tem a chance de se despedir de Frank mais uma vez antes de tomar o antídoto. Horas depois, quando acorda, Kirsten se depara com Tyler e descobre que ele a carregou por 3 dias enquanto estava desacordada. Quando pergunta o que aconteceu, a mulher descobre que conseguiu eliminar todos os seus inimigos, mas acabou sendo envenenada. Enquanto está na beira do rio coletando água, a dupla acaba sendo encontrada por Miles, e ambos se apresentam como membros da Sinfonia Itinerante. Sendo assim, o homem decide levá-los para o Museu da Civilização, e ao chegar lá, os forasteiros são interrogados por Clark, que está curioso para saber de onde eles vieram. Para evitar ser reconhecido, Tyler se esconde atrás de uma identidade falsa e implanta uma bomba na torre enquanto Kirsten distrai Clark com sua atuação. Em seguida, a jovem vai para o pátio, onde reencontra os demais membros da Sinfonia e se alegra ao vê-los de novo. Ao conversar com Dieter, ela descobre que Sarah teve um infarto e foi encaminhada para a unidade médica do museu para receber tratamento. Nesse instante, Kirsten começa a pensar em um plano para resgatar Sarah, pois acredita que ela está sendo mantida como prisioneira. Depois de fazer isso, a mulher pretende encontrar um jeito de dar o fora daquele lugar junto com seus amigos, mas todos preferem continuar no museu pelo menos até o fim do inverno. Enquanto Kirsten tenta convencer seus amigos de que aquelas pessoas não são confiáveis, Miles leva Elizabeth para conhecer o profeta, pois desde que o viu, o homem conseguiu reconhecê-lo e afirma acreditar que ele é Tyler. Como está convicta de que seu filho não está mais vivo, Elizabeth se recusa a perder o seu tempo, e durante a noite o profeta ajuda Kirsten a encontrar Sarah. Porém, nessa hora, a jovem percebe que Sarah está muito mal e não conseguirá seguir viagem com a Sinfonia. Ao perceber que Kirsten está arrasada com essa notícia, Sarah se despede dela e pede que a garota não conte aos outros sobre ela, até que a peça a qual eles estão ensaiando tenha sido apresentada. Após a visita, Kirsten vai ao encontro de Tyler e ambos usam uma passagem escondida para deixar o aeroporto. Em seguida, ambos decidem passar a noite nos destroços do avião que Tyler incendiou quando era criança, e o rapaz aproveita para contar sua história. Nesse instante, após ouvir o motivo pelo qual ele abandonou o Museu da Civilização, que na época era apenas um aeroporto que abrigava sobreviventes, Kirsten descobre que Tyler é filho de Elizabeth e Arthur e revela que era muito próxima do pai dele. A verdade é que o rapaz ficou traumatizado ao ver um homem inocente sendo eliminado bem na sua frente e nunca perdoou aquelas pessoas por terem mantido ele e sua mãe presos durante um mês por suspeita de contágio. Quando percebe que Tyler não pretende voltar para o museu, Kirsten decide retornar sozinha, pois não está disposta a abandonar seus amigos. Minutos depois, Elizabeth aparece e abraça seu filho, pois logo consegue reconhecê-lo. Em seguida, Clark aparece e vê o museu que passou os últimos 20 anos construindo sendo destruído em uma grande explosão. Quando Frank faleceu e Kirsten saiu com Devan para desbravar o mundo, a garota descobriu que era uma sobrevivente muito habilidosa. Além de ser uma excelente atiradora de facas, Kirsten logo aprendeu a atirar e se tornou uma grande caçadora. Enquanto invade as casas à procura de mantimentos e objetos que possam ser úteis para a sobrevivência, Devan pede que a menina fique de guarda para garantir que ninguém se aproxime. Porém, certo dia, Kirsten se distraiu com seu livro e seu amigo acabou sendo atacado por sua culpa. Após se livrar de seu inimigo, Devan vai ao encontro da garota e ambos caminham juntos de volta para o abrigo onde estão vivendo. No caminho, Kirsten para cortar alguns galhos para fazer uma fogueira e Devan aproveita para pegar o livro na mochila dela e jogá-lo na neve. Mais tarde, quando chega em casa, a garota sente falta de seu livro e logo se dá conta de que Devan se livrou dele. Furiosa, a menina veste seu casaco
livro e se prepara para sair no meio da noite, mas Divan a proíbe de ir lá fora e sai para procurar o livro, na tentativa de consertar o erro que cometeu. Quando finalmente consegue encontrar o livro, Divan é atacado por um lobo e fica gravemente ferido. Após se livrar do animal, o homem tenta se arrastar de volta para casa, mas a dor não o permite ir muito longe. Por sorte, Divan é encontrado por Lara, que o leva para um hospital e cuida de suas feridas. Quando acorda, ele descobre que precisou remover os dedos do pé direito, pois eles foram mordidos pelo lobo e infeccionaram. Desde então, Divan precisou andar de cadeira de rodas e assim que se recupera, ele começa a ajudar Deborah na maternidade, pois há inúmeras mulheres grávidas naquele hospital. Semanas depois, Divan vai embora e Lara decide acompanhá-lo com seu bebê recém-nascido. Porém, quando chega em casa, ele descobre que Kirsten foi embora e se sente culpado por ter abandonado a garota. Ao contrário do que a jovem acredita, Divan ainda está vivo e passou os últimos 20 anos construindo uma família ao lado de Sarah. Após os 8 dias de isolamento, os membros da Sinfonia Itinerante são liberados para acessar todas as dependências do aeroporto, exceto o Museu da Civilização, que foi destruído pela bomba plantada por Tyler. Ao ver seu bem mais precioso ser destruído, Clark correu em direção ao incêndio para tentar salvar alguns itens, e quando Miles o tirou de lá, seus 2 braços estavam queimados. Então Elizabeth entrou em contato com Divan para pedir ajuda, pois o homem dedicou os últimos 20 anos de sua vida à prática da medicina e se tornou um médico conhecido na região. Enquanto isso, Tyler é mantido preso e Kirsten consegue permissão para visitá-lo. O rapaz interpretará Hamlet na peça que a Sinfonia Itinerante está organizando, e como diretora, Kirsten entrega o livro para que ele possa ensaiar suas falas com Elizabeth, que fará o papel de Gertrude. Enquanto está na enfermaria tratando das queimaduras de Clark, Divan percebe que há outra paciente na sala ao lado, e faz companhia para Sarah enquanto ela está em seus últimos momentos. Em seguida, o médico entrega uma pomada para Miles usar no tratamento de Clark e decide ficar para assistir à apresentação da sinfonia. Naquela noite, Elizabeth e Clark se juntam à sinfonia para apresentar a peça e fazem uma bela interpretação da história de Hamlet. Ao final da apresentação, Elizabeth vai falar com seu filho e Tyler pede desculpas por ter partido sem avisar. Emocionada por tê-lo de volta, a mulher afirma que teria ido embora com Tyler se ele tivesse pedido, mas o rapaz sabe que ela não queria partir. Depois de tantos anos longe de seu filho, Elizabeth decide perdoá-lo por forjar sua morte e Tyler a abraça, pois sentiu falta dela durante todos esses anos. Ao serem informados sobre o falecimento de Sarah, os membros da sinfonia organizam um coral em sua homenagem. Nesse momento, Kirsten avista Divan na multidão e imediatamente ambos se reconhecem, então correm para abraçar um ao outro. Depois de tantos anos separados, eles ainda sentem imensa gratidão e nostalgia pelos momentos que viveram juntos. Pela manhã, os artistas se organizam para deixar o museu e Alex se despede de Kirsten, pois se sente pronta para seguir seu próprio caminho. Após se despedir de Clark, Elizabeth decide partir com seu filho e volta com ele para o abrigo, ao lado das crianças órfãs que o acompanham. Neste dia, Alex decide segui-lo e Brian é convidado para se juntar à sinfonia. Quando descobre que Divan se casou e teve filhos, Kirsten se sente feliz por ele, pois sabe o quanto seu amigo sonhava em construir uma família. Antes de se despedir, a jovem agradece a Divan por tudo, pois sabe que se ele não tivesse aparecido no seu caminho naquele dia, ela provavelmente não estaria viva. Após abraçá-lo, Kirsten vê seu velho amigo seguir por um caminho diferente e ambos se separam novamente, mas dessa vez com a promessa de se encontrarem no aeroporto no próximo ano, para que Kirsten possa conhecer toda a família de Divan. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!